Senhora Secretária de Estado, autoridades presentes, meu caro António Costa, o jornalista, e, em primeiro lugar, parabéns ao ECO. Eu aceitei fazer esta intervenção, antes de tudo mais, porque gosto do ECO. E acho que no panorama mediático que Portugal tem, o ECO dedica-se a factos, não se dedica a percepções. E em economia é muito perigoso tomar decisões com base em percepções e não em factos. E por isso eu aprecio o vosso jornalismo e só posso endossar que continuem o caminho, porque o panorama não está bom. Eu começaria, para tentar situar Portugal, seguramente um dos dois Estados-nações com fronteiras estáveis mais antigos da Europa, que não tem problemas de identidade nem de segurança quanto à sua existência. No contexto geopolítico e geoeconómico, eu começaria por fazer... Não é uma coisa agradável para quem trata de economia, muito menos de empresas, mas eu acho que é importante as pessoas incluírem no seu mindset, quando têm que fazer balanços, projetos, estratégias, avaliações, investimentos, há um elevado grau de imprevisibilidade nas atuais relações internacionais. Muito superior ao que tivemos no passado, que vai em paralelo com a decadência ou o declínio ou a insuficiência do sistema internacional para impedir ou desativar crises e conflitos ou gerir convenientemente os seus danos. Se nós pensarmos bem nos últimos 5 anos, e podia falar nos primeiros 24 anos do século, é muito impactante a quantidade de crises com impacto global ou parcialmente global que nós tivemos. A pandemia não foi prevista por nenhuma consultora que prevê riscos, nem por nenhuma autoridade internacional. A última vez que eu me lembro de alguém falar numa crise global ligada à saúde, curiosamente, foi por altura da gripe asiática em 2008, 2009, o World Economic Forum. Nunca mais questões pandémicas voltaram às listas de riscos. A guerra declarada pela Rússia na Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022 também não estava prevista. Poderia ser imaginável, mas não estava prevista e nenhuma consultora a previu, nenhuma instituição internacional a previu. Eu costumo dizer com alguma sorna que as consultoras têm que melhorar um bocadinho as capacidades instaladas em matéria de previsão e análise de riscos políticos e económicos. E, finalmente, o reemergir da questão do Médio Oriente com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado e a retaliação de Israel muito para lá dos próprios territórios controlados pelo Hamas, com um impacto, uma derivada geoeconómica relevante que é o Mar Vermelho e a sua navegabilidade do ponto de vista comercial. Tudo isto não foi previsto, mas aconteceu-nos. E nada garante que esta seja a última vez que nos acontece. Poderia ser mais ou menos imaginável que os franceses seriam um povo com uma certa tendência para eleger um parlamento a que eles chamam introuvable. Mas quem diria que a França estaria hoje com a crise de dívida que tem? E com os impactos que podem daí derivar. É apenas este ponto. Há um certo grau de imprevisibilidade. Ser mais perfeccionista na sua análise, talvez melhor a descoberta das oportunidades em mar revolto. A primeira coisa que eu nessa matéria diria sobre o contributo, um bom contributo português para aumentar as suas possibilidades e não acrescentar as suas dificuldades, é oferecer estabilidade no mundo instável. É o mais importante. É Portugal não ser referenciado como um país de instabilidade crónica e ser até referenciado como um país que aprendeu dolorosamente as lições do passado e hoje em dia é referido como um país
com simpatia pelo equilíbrio orçamental. Outros deixaram de ter essa simpatia. Eu acho que nós ficamos em melhor posição. Primeiro ponto. O mundo está instável, como diria o Vasco Lido Valente, o mundo está perigoso. Convém não acrescentar a nossa própria instabilidade à dos outros. Do ponto de vista geoeconómico, não queria deixar de dizer uma coisa que, aliás, eu poderia dissecar as formas de elogio, mas acho preferível não o fazer. Portugal teve 3 intervenções externas em 50 anos. Eu acho que a generalidade dos portugueses não quer sequer imaginar que seja possível voltar a tê-la. E, portanto, há hoje na sociedade portuguesa um consenso relativamente básico de que é melhor não brincar aos déficits nem às dívidas. E isso é um ganho enorme. Se vocês olharem bem, curiosamente, Portugal apresenta 2 indicadores, tem muitos que são problemáticos, mas tem 2 indicadores macro que eu acho muito interessantes do ponto de vista da capacidade de prestigiar a nossa competitividade interna e externa. A primeira é que 2023, 2024 e 2025 são anos em que a jangada ibérica, Espanha e Portugal, e no próximo ano, creio, Portugal e Espanha, cresceram mais do que a zona euro. E isto deve ser assinalado, a menos que estejamos distraídos. A zona euro cresceu 0,5%, muito modesto, em 2023. Portugal, 2,3% contra 2,5% de Espanha. Este ano, ninguém sabe, ficaremos alguns entre 1,7% e 1,8%. Espanha descolou, 2,9%, mas a zona euro é 0,8%. Para o ano, sendo otimista, a zona euro terá 1%, Portugal crescerá 2,3% e a Espanha 2,1%, se o FMI estiver certo. Primeiro indicador. Com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas, estamos num ciclo em que conseguimos crescer mais do que o modesto crescimento que a zona euro tem, e isso não deve desincentivar a nossa ambição. O segundo indicador que eu acho relevante é uma grande inversão de ciclo. E eu chamo a atenção que a inflação ajudou todos. Ou podia ter ajudado todos. Mas quando comparamos a evolução das dívidas públicas, manifestamente uns foram mais ajudados do que outros. Lembram-se dos PIGs, coisa desconfortável no limite do insultuoso, sobre Portugal, Itália ou Irlanda, Grécia e Espanha. Esse mundo já não é o de hoje. Eu tenho sugerido quando em vez um novo acrónimo, talvez GIFs, Grécia, Itália e França. E se vocês olharem a comparação das dívidas, é muito impressionante, porque a Grécia, que já esteve acima de 200%, está hoje na casa dos 150%, tem um bom governo e um bom primeiro-ministro, e vai continuar a baixar a dívida. A Itália vai continuar a subir a dívida. Fala-se muito de muitas coisas sobre a política italiana, raramente se olha para os déficits, que são os alimentos das dívidas. A Itália está na casa dos 135% e continuará a subir. Chama a vossa atenção que a Itália é a terceira economia do euro. A seguir temos outro recém-chegado, que é a Bélgica, que não é propriamente um país pobre, e que está na casa dos 103% e continuará a subir. E depois temos Portugal e Espanha, ou, por ordem decrescente, a Espanha tem um nível de dívida à volta de 103% do PIB, vai estabilizar em 102, 101. Portugal está este ano, terminará em princípio, se a Comissão Europeia estiver certa, com um nível de dívida pública de 95,7% sobre o PIB e tendência para descer. Isto permite fazer um retrato das coisas do ponto de vista do esforço que Portugal fez, dos resultados que Portugal teve
E se quisermos atribuir tudo à inflação, e até há cálculos sobre o que é que a inflação vale nessa redução da dívida, teríamos que o fazer para todos. Ou seja, nós ainda estamos longe da média europeia e da média da zona euro. Teremos que continuar esse caminho. Estamos ainda mais longe da média do tratado, mas, sobretudo, estamos muito longe do nível de dívida que chegámos a ter, que era uma vertigem perigosa. Estes 2 pontos são relevantes para quem tenha que saber vender a ideia do investimento em Portugal lá fora. Temos muito menos dívida do que tínhamos e temos vontade de a continuar a reduzir e temos melhores níveis de crescimento do que a média da zona euro, desejando o melhor à média da zona euro de que nós fazemos parte. Este ponto também me parece relevante. Queria, aliás, deixar aqui uma nota de, assim como me parece que as consultoras ou as instituições têm que melhorar as suas capacidades de avaliação de risco, há também um facto que eu tenho que sublinhar para não perder contacto com a realidade. A imprevisibilidade do mundo, geopolítica e geoeconómica, leva a que as previsões iniciais para cada ano económico sejam pessimistas. Aconteceu em 2023, aconteceu em 2024, suspeito que acontecerá outra vez em 2025. A realidade o que mostra que a performance das economias foi melhor do que as previsões iniciais. Assim aconteceu em 2023, assim acontecerá em 2024 e provavelmente em 2025, a menos que haja o germen de qualquer coisa internacionalmente não gerível ou controlável. E eu lembro-vos apenas, por exercício de memória, quem ainda se lembra da previsão de estagflação nos Estados Unidos? Foi há um ano. Os Estados Unidos estão tão longe da estagflação, até ver, como nós, de Marte. Os Estados Unidos foram a melhor surpresa económica, em termos globais, em 2024 e em 2023. Fecharão este ano à volta de 2,8%, 2,9% de crescimento económico. E resistiram a taxas de juro de 5,5%. Isto diz-vos alguma coisa sobre a imensa competitividade do capitalismo americano, apesar dos argumentos condescendentes dos europeus sobre o capitalismo americano. A outra previsão falhada foi que a China ia ter uma recuperação espetacular depois de ter corrigido aquela política do Covid-0. Não teve. A China tem hoje alguns problemas estruturais próprios de economias desenvolvidas e não em desenvolvimento. Como sabem, a China ainda é, em efeitos internacionais, uma economia em desenvolvimento, o que não deixa de ser uma ironia. Mas a China tem um sério problema no setor imobiliário, que ninguém sabe exatamente quantos milhões de apartamentos não se vendem, e não se vendem há vários anos. Tem um problema de dívida pública por escriturar ou registar, já oficialmente assumido ao nível não do governo central nem das províncias, mas das cidades, e as cidades são do tamanho de países, por exemplo, na Europa. E, portanto, o nível de dívida pública chinesa será provavelmente superior àquele que oficialmente está assumido. Tem um problema de declínio grave do investimento direto estrangeiro, porque esta administração chinesa é mais interventiva na economia do que as precedentes, sobretudo no setor tecnológico, que é onde que é o foco e o centro da competição com os Estados Unidos. É uma competição por alta tecnologia sensível. Se o ECO um dia destes, assim em fim de semana, nos puder lembrar onde estará o Sr. Jack Ma, talvez a gente perceba melhor esse tipo de intervenções. A última vez que houve uma fotografia para confirmar que ele estava alive foi num modesto instituto politécnico de província muito distante. Ele era o dono da Alibaba e de um dia para o outro deixou de ser. E, finalmente, um problema mais sério ou não com o desemprego jovem nas cidades, que na China se mede entre os 16 e os 24 anos e que andará à volta dos 24%, nada que surpreenda alguns países europeus. Isto dito, a China é
a segunda maior potência económica do mundo, aspira a ser a primeira. Os achievements da China nestes últimos 40 anos não podem ser objeto de negacionismo. Quem quiser ignorar o que a China hoje representa na economia mundial perde foco e perde verdade. Em todo caso, vejam bem como as certezas ficam abaladas. É o tal efeito de imprevisibilidade. A China, antes da pandemia, tinha 75% do PIB americano, em volume. Hoje em dia tem 65%. E, portanto, o gap aumentou. E a China vai ter que viver com uma realidade nova, que é um sinal do seu desenvolvimento, que é aquilo que eles agora chamam, muito diplomaticamente, muito orientalmente, crescer around 5. Around 5 é a plataforma de aterragem a um crescimento inferior a 5. Que a China não conhece há muito tempo, tirando no ano da pandemia. Não se esqueçam que a China, há 10 anos, ainda crescia 2 dígitos. Ano após ano. Bom, e finalmente, se quisermos também retratar isso com verdade, lembrem-se que, há um ano atrás, o que se previa era que a Alemanha, o Reino Unido e a Itália estariam em contração. Não se confirmou. A Alemanha, sim, é a economia mais importante da Europa, obviamente. Teve 2 contrações seguidas, 2023 e 2024. Isso vai ter um efeito político, como é evidente, mas não se confirmou o resto. Portanto, previsões pessimistas, factos e performances um pouco ou até largamente melhor. Não é mau também integrarmos isto nas nossas previsões. Depois gostava de partilhar convosco que há mais mundo além dos Estados Unidos e da China e que há mais mundo do que os Estados Unidos, a China e os problemas da Europa para competir com os Estados Unidos e com a China. Se nós analisarmos, e a fonte é o FMI, a contribuição de cada país para o crescimento do planeta até ao final desta década, descobriremos, além do óbvio, que a China anda à volta de uma contribuição na casa dos 20%, já foi maior. Quem vem em segundo lugar? A Índia, 14%. E depois, além dos Estados Unidos, que partem de muito alto, queria chamar a vossa atenção para 8 ou 9 países que representam um terço, um bocadinho menos de um terço do crescimento do planeta nos próximos 6 anos. E que são a Indonésia, de que se fala tão pouco, maior democracia islâmica, maior mercado relativamente aberto e um dos melhores aliados do Ocidente na Ásia. Indonésia. A Indonésia, há 2 sobre os quais eu não tenho uma única dúvida de que compraram bilhete em executiva para o futuro G10. São, hoje em dia, têm bilhete de executiva no G20, mas vão a caminho do G10. Indonésia e México. E depois somem-lhe Brasil, Turquia, Egito, Vietnã, Arábia Saudita, México, já disse, e Filipinas. Representam cerca de 30% do contributo para o crescimento do planeta nos próximos anos. Ou seja, há mais mundo. A grande diferença entre a Guerra Fria e o mundo de hoje é que na Guerra Fria só havia uma superpotência económica, os Estados Unidos. A Rússia nunca foi, nem em versão União Soviética, nem em versão Rússia, uma potência económica. Tem, aliás, nominalmente uma economia relativamente pequena. Ao contrário, no mundo de hoje, a tensão é entre uma grande superpotência económica e outra grande superpotência económica. E a gente tem que ter a noção de que no mundo em que a gente vive, enfim, ajustado por paridade de poder de compra, mas o crescimento do mundo todos os anos deve 48% a 49% à Ásia-Pacífico. E nós não temos costa no Pacífico. Mas os americanos têm. E, portanto, temos que ter a noção de que a China, que era pobre de Jó, que não era capaz de dar 2 malgas de arroz aos seus habitantes, hoje é líder mundial de exportação de bens.
é o primeiro parceiro de 110 países em termos comerciais. Portanto, não vale a pena ignorar. Esta competição é uma competição diferente da Guerra Fria. É, aliás, por isso que não há nenhuma diferença substancial entre presidentes dos Estados Unidos em relação à China. Enfim, um poderá escrever mais tweets e outro menos. Mas, objetivamente, Joe Biden pôs na blacklist 319 empresas chinesas e Donald Trump 303. Não há nenhuma diferença de substância. Porquê? Porque a ameaça da China é à liderança americana. E quem, aliás, começou a estruturar o pensamento estratégico da Path to the Pacific foi Obama. E os próximos presidentes americanos terão sempre como primeira prioridade a China. Porque a China nunca o pretendeu publicamente, até há muito pouco tempo, pretende superar os Estados Unidos e superar no coração da liderança dos Estados Unidos, que são a inovação e a tecnologia. Bom, a outra percepção que eu queria, se eu tivesse que identificar riscos geoeconómicos e depois os geopolíticos, que são mais simples e mais complexos ao mesmo tempo, no mundo de hoje, eu diria seguramente o crescimento de uma onda de protecionismo, que ainda não é uma onda generalizada, mas todos os dados apontam para um efeito espelho em demasiados países e em demasiadas economias. Há um bom site para medir se o mundo está mais liberal ou mais protecionista, chamado Global Trade Alert, que mede ao dia as medidas liberalizadoras e as medidas estatistas ou de intervenção do Estado no comércio e no investimento. Ainda hoje houve mais uma. E há 3 vezes mais medidas de sentido protecionista do que de sentido liberalizador. Há pelo menos um estancamento da abertura. E depois há sinais de fragmentação. Eu acho que me parece evidente, incluindo na Europa, que os anos mais expansivos e exponenciais de investimento chinês na Europa estão atrás das nossas costas. Porque a Europa criou ela própria um screening do investimento com origem na China e porque a pressão dos Estados Unidos nessa matéria é muito elevada, embora a dependência dos mercados asiáticos para os europeus seja superior à dependência dos americanos para os mercados asiáticos. A América tem uma economia basicamente de mercado interno, ou mais de mercado interno, e a Europa uma economia muito aberta ao exterior. E como podem imaginar, não há muitos sítios do mundo onde haja 400 milhões de almas recentemente chegados à classe média. Consumidores e curiosos. Mas é a China. Nessa matéria, o que há de novo é a declaração de protecionismo do novo presidente americano, sobre a qual, evidentemente, a Europa não deve fazer proclamações sem conhecer os factos. Uma coisa são campanhas eleitorais, outra coisa são tweets, outra coisa são decisões. Mas eu teria uma atitude prudente. A meu ver, o maior erro que os Estados Unidos cometeram do ponto de vista geoeconómico nos últimos anos aconteceu no primeiro dia do primeiro mandato do futuro presidente dos Estados Unidos. Em 2017, só que a memória é muito curta, e quando os Estados Unidos abandonaram o Tratado do Pacífico, que tinham laboriosamente negociado durante uma década, e deixaram no mato sem cachorro os aliados ocidentais dos Estados Unidos na América Latina, costa do Pacífico, e na Ásia. A começar pelo Japão, a começar pela Coreia do Sul, pelas Filipinas, pela Indonésia, pela Índia. 2 anos depois, o que aconteceu? A China, 2 anos não, 3 anos depois, a China oferece aos mesmos países um tratado sem cláusulas ambientais, sem cláusulas laborais, que é um mero tratado de conforto económico,
que elimina 90% das tarifas no comércio e que é hoje, potencialmente, o maior acordo comercial do mundo, superior ao antigo NAFTA entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. Portanto, não pensem que os likes e os tweets não têm consequências. Têm. De cada vez que os Estados Unidos, entre aspas, saem do mundo, alguém vai aproveitar a sua saída e quando voltarem, estão em posição menos forte do que estavam antes. E essa é, porventura, sem fazer julgamentos de política interna, a mim interessa-me a questão dos Estados Unidos, porque sou ocidental e porque acredito no vínculo transatlântico. A questão mais interessante, que me permitiria muitas especulações académicas e deveria merecer muito pensamento crítico, é saber se os Estados Unidos estão certos ou errados quando julgam que não precisam do mundo e que o mundo não precisa deles. Esta é a questão básica. Eu acho que provavelmente estão errados. Esse é o primeiro ponto. O que nós sabemos é que há uma ameaça de tarifas de 60% sobre a China, que não se confirmou no primeiro anúncio, curiosamente, foi 10%, e que há uma ameaça de tarifas sobre o resto do mundo, incluindo Europa, incluindo Portugal, evidentemente, entre 10% a 20% sobre todos os bens que entrem na China. Isso, obviamente, tem efeitos económicos, não só nos Estados Unidos, como globais. E eu queria só chamar a vossa atenção. Aqui no Porto, estávamos aqui na alfândega. Aqui se mede o valor do comércio. Se nós agora também já achamos que o comércio é mau, acabamos muito mal. Se não comprarmos nem vendemos, empobrecemos. Não sei se as pessoas ainda se dão conta disso. As coisinhas que a gente recebe no telemóvel dizem o contrário, mas têm a ver com percepções, não têm a ver com factos. Economias fechadas empobrecem. Pode haver casos em que medidas proteccionistas sejam reparadoras de uma concorrência leal. Pode. Mas como política sistémica é muito perigoso. Por duas razões básicas. A primeira é que o proteccionismo não é só unilateral. De cada vez que os Estados Unidos tarifam a China, ou a Europa tarifa a China e vice-versa, o outro lado retalia. E eu dou-vos dois exemplos e digam-me se eles têm qualquer racionalidade económica. Os Estados Unidos tarifaram violentamente, com Biden, o alumínio e o aço por sobreprodução industrial chinês. A China respondeu hoje. Sabem o que fez? Baniu as exportações de terras raras para os Estados Unidos. Chama a vossa atenção que a China tem qualquer coisa como 70% das terras raras do mundo. E que nós, sem certos elementos da tabela das terras raras, temos muita dificuldade em acabar os produtos. A Europa tarifou 41% os veículos chineses elétricos. Embora fizesse um desconto aos Tesla, não percebo porquê, porque são produzidos na China, como sabem. Seja como for, sabe o que fez a China a seguir? Abriu um inquérito sobre os produtos agrícolas europeus. Dizendo, não sei se é o terreno mais fácil para uma boa defesa, que a política agrícola comum são ajudas de Estado disfarçadas que ferem a concorrência leal. O meu ponto é só este. De cada vez que se faz uma tarifa, vocês vão esperar uma retaliação do outro lado. E são capazes de me explicar que responsabilidade têm os agricultores no problema dos veículos elétricos? Ou que responsabilidade têm os produtores americanos nas tecnológicas relativamente ao aço e ao alumínio? Isto começa a não ter... uma coisa é a estrada da beira, outra coisa é a beira da estrada. Desculpem que vos diga isto com toda a franqueza. O proteccionismo não tem nenhuma racionalidade económica. Como política sistémica, aumenta os preços dos bens, gera inflação e, no caso americano, o risco grande é que pode haver uma soma, esperemos que não, de tarifas alfandegárias com deportações massivas de trabalhadores. Ninguém sabe o que é que são essas deportações massivas. Eu presumo que antes de ter imigrantes à América só tinha índios. E, portanto, é um país geneticamente
criado e fundado por europeus de várias origens e é um país onde nunca se esqueçam, além de problemas sérios que tem nas fronteiras, com certeza que tem, mas não se esqueçam que é um país onde 44% das maiores empresas americanas foram criadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. A diversidade tem um link absoluto com o capitalismo. A esquerda ficaria muito preocupada em ouvir isto. Mas, dito isto, não se esqueçam, os Estados Unidos têm 4% de desemprego. Se deportarem massivamente milhões de pessoas, que não é evidentemente fácil, muito menos no sistema judicial, o que vai acontecer é a escassez de recurso humano. É uma coisa que nós conhecemos muito bem. E se acontecer escassez de recursos humanos, obviamente os custos laborais sobem. E, portanto, se porventura acontecer, pode ser que não aconteça, porque, repito, há uma grande diferença entre os tweets e as decisões. Se porventura acontecer um aumento de custos e de preços dos bens por razões administrativas e alfandegárias, de um lado, e um aumento de custos laborais, por outro, isso cria inflação. E como cria inflação, retrai a queda dos juros pela Reserva Federal Americana, que aliás tem dito nas últimas semanas só isto, cool it. Ou seja, não sigam caminhos que nos levem a regressar a inflações mais altas. É uma questão a ver. A União Europeia, nesta matéria, tem que procurar os melhores argumentos para tentar, até 20 de janeiro, evitar essas tarifas. Eu estou convencido há muito tempo que há um outro erro possível nesta estratégia maximalista e protecionista. É que eu acho que a China já progrediu tanto que só há contenção da China com cumplicidade entre americanos e europeus, que os americanos não a conseguem fazer sozinhos. Mas é preciso dissuadir. As notícias do governo americano nisso são um pouco melhores. O secretário do Tesouro é manifestamente um moderador das tarifas. O secretário do Comércio, não recomendo a ninguém que tenha que negociar o que quer que seja, que se senta à mesa, porque não é um tarefista, mas é um tarifeiro. E, portanto, acredita muito naquela versão pré-globalização de preços políticos e administrativos, que são um desastre para o consumidor. Estes são os dois riscos que eu acho geoeconomicamente relevantes. E aqui Portugal é impactado na medida em que também beneficia dos mercados abertos para os produtos europeus. E, portanto, quando nos tarifam também Portugal. Quando nós tarifamos, protegemos, entre aspas, também empresas portuguesas. Mas há uma questão que, se porventura acontecer um lançamento de tarifas contra os europeus têm que ter uma ideia clara sobre o que fazem no dia seguinte. Têm que tentar negociar, evitar essas tarifas, mas se elas acontecerem, têm que pensar no que fazem, obviamente. E, nesse sentido, esta coisa bizarra de tarifar não apenas os mexicanos, que são o primeiro parceiro comercial dos Estados Unidos, mas tarifar o Canadá, que é uma das 5 economias mais prósperas do mundo, dali vem concorrência desleal. Vocês desculpem lá. Bom, vamos ver. Do ponto de vista geopolítico, queria apenas... contem com uma certa fragmentação da globalização, isso tem custos. O Banco Mundial e a Organização Mundial de Comércio, que está infelizmente completamente paralisada por vetos duplos chineses e americanos, mas em particular americanos, curiosamente. Portanto, não é possível resolver disputas comerciais no âmbito da Organização Mundial de Comércio. Era uma das melhores melhorias, entre aspas, que se poderia fazer à situação económica global, era reativar a instância de resolução de disputas, que é uma forma de arbitragem entre Estados, que é da Organização Mundial de Comércio, fim de parênteses,
Isto, mais uma certa fragmentação, obviamente são riscos económicos que devem ser avaliados. Do ponto de vista dos riscos políticos, eles estão absolutamente à nossa frente, são basicamente dois. E eu serei muito breve, porque estou quase a terminar o meu tempo. O primeiro é a Ucrânia e tem atrelado o compromisso com a NATO. Se não tivesses, já era grave. Atrelado ao compromisso com a NATO, é muito sério. Como sabem, esta administração futura americana não só é protecionista, como é isolacionista. Pode depois haver variações, mas o isolacionismo coloca um sério problema à Europa, que eu acho que a Europa é capaz de resolver se tiver a agenda certa. Se tiver a agenda certa. Se tiver três coisas que eu já direi quais são. Autor têm, é o relatório Draghi. Não é preciso procurar melhor. Ele disse sobre a situação da Europa tudo o que era importante dizer. É inteiramente verdade a lista de problemas que nós temos que resolver. Eu acho que o relatório Draghi declinou para as cartas de missão dos comissários, felizmente, mas é um assunto de enorme grandeza. Não se esqueçam do que é que Draghi diz. Nós temos 4 problemas: demografia, inovação, produtividade e segurança e defesa. Nós, europeus, o mais difícil de resolver é o demográfico. E choca com esta democracia de likes em que hoje em dia o Ocidente vive. As pessoas já não se interessam por factos, só por percepções. E esta coisa de governar para likes ou fazer política tiktokizada, que simplifica a complexidade das coisas, leva muitas vezes a más decisões ou a não decisões. E leva completamente ao triunfo do acessório sobre o principal. Eu chamo a vossa atenção nesta matéria do seguinte: a idade média dos europeus é 44 anos. A idade média dos portugueses são 47. Querem falar de factos ou de percepções? Expliquem-me como é que um discurso completamente contrário a um mínimo de abertura à imigração resolve o problema económico que isto significa. Não é só o problema do Serviço Nacional de Saúde e das pensões, porque evidentemente há um momento em que nós deixamos de ter ativos suficientes para pagar muito mais pensões de pessoas que vão viver muito mais anos, felizmente, porque a esperança de vida aumentou mais de 10 anos em relação ao momento em que eu nasci, por exemplo. E, portanto, o problema demográfico é o mais sério porque não se resolve por tweet, não se resolve com certeza. Em 142 caracteres podem ter a certeza que não resolvem nada, amanhã está tudo igual. Demora 20 ou 30 anos a conseguir fazer uma curva e a inverter o déficit demográfico. A senhora Merkel, que teve 16 anos como chanceler e tomou decisões muito controversas, por exemplo, em matéria de imigração, mas também em matéria de impostos favoráveis à família, em que ela acreditava profundamente, ela conseguiu alterar a taxa demográfica da Alemanha 0,2. Era igual à portuguesa e agora está a 0,2 acima. Portanto, isto não se resolve, isto é preciso. É aqui que eu quero chegar. Será que os Estados europeus conseguem uma tripla? Passar a ter uma agenda certa e não uma agenda equivocada. Vocês quantas vezes ouvem discutir publicamente o tema demográfico, o tema da produtividade ou o tema da inovação? Ao lado da quantidade de disparates e de assuntos residuais e marginais que a gente discute, levados atrás da tiktokização da política, nós não conseguimos discutir o essencial. Portanto, primeiro problema, saber se a Europa consegue estabelecer uma agenda que se concentre no essencial. E o essencial são, de facto, estes 3 problemas. São absolutamente decisivos para o crescimento económico do futuro. Demografia, produtividade e inovação.
E depois há mais outros, com certeza. Estabelecer uma agenda. Segundo, ter capacidade de compromisso. Porque estas políticas dependem da sua constância, de quem governa hoje e quem pode governar amanhã. Se não houver compromisso, andamos sempre a desfazer as políticas de uns por outros. E não conseguimos resultados. Eu costumo sempre dar o exemplo aqui, o António Costa Neves já me ouviu dizer isto. A mim não me impressiona tanto os 12,5% do IRC irlandês, que é ótimo, e que eles nem à Troika cederam. Impressiona-me que o IRC irlandês é 12,5% há mais de 25 anos. Isso chama-se constância, previsibilidade, competitividade a curto, médio e longo prazo. Bom, eu acho, o déficit, Portugal tem os mesmos problemas que tem a União Europeia e, no caso demográfico, mais severo, no caso da inovação, também mais severo. Só para terem uma noção, o mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento e valor da pesquisa e desenvolvimento no produto está assim. Excetuando Israel e Coreia do Sul, que são os países mais inovadores do mundo, Estados Unidos 3,6% do PIB, Japão 3,3%, China 2,6%, União Europeia 2,4%, Portugal e outros 1,7%. Qual é a quantidade de valor acrescentado que nós pomos nos nossos produtos e nos nossos serviços? Quanto é que inovamos e em quanto tempo e com que regularidade? Isso implica investimento do setor privado e investimento do setor público. Estes números são o agregado. Vocês desculpem, quando a gente olha para a lista das 15 maiores companhias de internet do mundo, como hoje em dia é relativamente público e notório, Draghi até coloca o exemplo, é mais doloroso, porque são as 50 maiores, onde só há 4 europeias, nas 15 maiores há nenhuma. Zero. São todas americanas ou chinesas. As pessoas querem pensar um bocadinho nisto? Ou querem continuar a ir atrás dos likes e do anedótico? Isto é o coração da economia do futuro. Se nós estivermos fora da Liga dos Campeões na economia digital, nós corremos o risco de virar um museu. Um museu fantástico, não há nada como a Europa para visitar. Mas desculpem, centro de criatividade e centro de dinamismo económico é que não seremos. O segundo problema. E terceiro, está ligado com o segundo. Produtividade. Em Portugal, dizer esta palavra, a gente chega à segunda sílaba e já está atrocidade publicamente, não é? E a senhora da Secretária de Estado falou nisso, mas em Portugal não se consegue ter uma discussão séria sobre produtividade. É como se o conceito não existisse. E o Nuno Amado há bocadinho me explicou bem. A produtividade está muito relacionada com o nosso déficit de inovação. Não só, mas também. E qual é o rácio? Portugal tem, outro dia, o meu querido Dr. Carlos Tavares e meu antigo colega de governo, em tempo de dificuldades, porque nós só governamos em tempo de dificuldades, portanto, mas o nosso gap com a média europeia até é superior aos 25% de produtividade por hora trabalhada da média europeia. Portanto, nós temos um gap significativo, nós portugueses, em relação aos europeus, como média. E os europeus, nisso o relatório Draghi é exemplar, tem um gap de 20 pontos relativamente à produtividade americana. Querem pensar nisto ou querem pensar em questões anedóticas? Estas três coisas são as essenciais. São demografia, produtividade e inovação. Não é possível melhorar o salário médio português consistentemente, que é aquilo que mais me preocupa, é a aproximação do médio ao mínimo, e o que isso reflete na dificuldade da mobilidade social. Não é possível se não se disser às pessoas que nós podemos melhorar salários se conseguirmos melhorar a produtividade. E temos que fazer um esforço entre todos para isso. Porque a produtividade não é um problema de um em particular. É um problema de organização da empresa, muitas vezes. Bom, era isto que bem sei que Portugal está numa fase em que, por vontade dos portugueses, já agora e estou mesmo a terminar, por vontade dos portugueses,
nós temos um parlamento fragmentado, significa que temos um governo que pode tomar medidas, mas é muito difícil fazer reformas, porque não há parlamento que queira fazer reformas. Só se as olharem para os setores à direita do atual governo ou à esquerda do atual governo, a vontade reformista é pouca e a intenção estatista é muita, de um lado e do outro, do ponto de vista económico. Mas podem-se tomar algumas medidas. Eu procuraria, em todo caso, o Nuno Amado há bocadinho falou de duas coisas que para mim são muito importantes. Uma delas é uma evidência, reconheço que é difícil. Eu procuraria descer o nível de fiscalidade corporativa. Só se conseguiu um ponto que é quase apenas emblemático. Mas, frequentemente, quando se fala do IRC português, esquece-se a derrama que lá está. Convém não esquecer. E cada vez que se impõe, que se retira muito dinheiro às empresas, depois não se admirem de não haver recursos para fazer investimento. Portanto, o segundo ponto que eu acho que é possível, e preocupa-me não haver muita visibilidade sobre o que vai acontecer. Todos nós que já tivemos que ver processos de investimento, que tivemos que lidar com os setores da administração pública, sabemos que há um setor em particular que é muitas vezes uma fonte de dificuldades injustas para o investimento. Refiro-me às agências, a uma certa política estabelecida nas agências relativas ao ambiente. A APA e o ICNF. E cada vez que há um projeto de investimento grande, significativo, esbarra em pareceres muito conservadores das agências ambientais, que eu acho que não incluem na sua visão dos problemas racionalidade económica, que é pelo menos tão importante como a racionalidade ambiental. E tem que se conseguir um equilíbrio. Depois, o Nuno disse e deu vários exemplos, eu deixo apenas um desafio no fim do PRR, e eu sou totalmente, digo duas coisas, desde o princípio, eu teria feito 2/3 para o setor privado, 1/3 para o setor público, ficou 2/3 para o setor público, 1/3 para o setor privado. Não é tempo de discutir isso. Nós só temos uma alternativa, executar ou executar. Porque a opção diferente de executar é perder o dinheiro. Bom, portanto, eu sou muito pragmático, não acho que sejamos ricos e, portanto, não é para devolver, não é para dar razão aos países frugais que achavam que Portugal e outros não eram capazes de executar o PRR e, portanto, o dinheiro voltaria à sua origem. Mas há uma coisa no fim que gostava de perceber. Há uma certa contradição entre investir muito na digitalização da administração pública e continuar a subir o número de funcionários públicos. Eu posso compreender que aqui ou ali seja necessário. Mas se a gente digitaliza, poupa processos e poupa etapas. Portanto, não precisa de tantos recursos em certas áreas. E eu gostava de perceber, no fim da execução do PRR, o que é que foi digitalização, ou seja, poupança de processos, e o que é que foi upgrade informático, que é uma coisa que tem mérito, mas se esgota daqui a 3 anos, porque há soluções inovadoras. Há um país que olhou para o PRR, e eu tenho pena que não tenhamos sido nós, como o Nuno olhou. Dezenas e dezenas, creio que uma centena de relações do cliente-cidadão ou do cliente-empresa com a administração pública, quanto tempo é que eu hoje preciso, quanto tempo é que eu amanhã com o PRR precisarei. Em quanto tempo é que eu consigo licenciar uma varanda, em quanto tempo é que eu consigo estabilizar um divórcio, em quanto tempo é que quantas horas é que eu tenho que passar em diálogo com a administração fiscal. Não é a discutir o que pago, é em diálogo com a administração fiscal ela própria, pronto. E muitos outros, eram muitos indicadores vistos do lado do cliente. Pronto, eu isso acho que é o caminho. Obviamente é preciso ter funcionários bem pagos e comprometidos e, em alguns casos, tratar disso também quantitativamente. Mas eu teria muito cuidado em acrescentar despesa estrutural ao nosso orçamento, porque
tinham que se resolver uma série de problemas que estavam por resolver, mas atenção ao seguinte, nós não estamos livres, em particular de alguma turbulência na Europa, com o que se passa na Alemanha, que tem solução em fevereiro. É muito mais. A Alemanha tem solução geopolítica, não tem a geoeconómica, é mais lenta. É a maior economia da Europa, o país da Europa onde a energia custa mais caro do ponto de vista industrial, que está a fazer uma transição digital, uma transição energética e uma transição demográfica ao mesmo tempo. A França não se consegue antecipar o que possa acontecer a partir de amanhã. Nós estamos a falar da primeira e da segunda economias da Europa. É muito difícil esperar que a zona euro esteja extraordinária se a Alemanha estiver em contração e a França não tratar dos seus déficits e da sua dívida. A ideia de que a França não tem governo nem tem orçamento significa que o orçamento que fica em vigor é o dos 6,2% de déficit. Ou seja, que não há nenhuma forma de ajustamento. Quer dizer que mais tarde terá que ser mais profundo. É só isto. Obviamente a França e a Espanha são nossos. A França e a Alemanha são os nossos segundo e terceiro melhores mercados de exportação. Curiosamente, há 3 países europeus muito importantes para nós, Espanha, França e Alemanha, sem orçamento. Não é uma coisa frequente, ou que a gente estivesse habituados. Mas seja como for, desejo-vos. Ou seja, nós temos muitos problemas, alguns são acessíveis, outros são difíceis de resolver, mas podem resolver-se. Outros demoram tempo a resolver e, portanto, quanto mais cedo começarmos, melhor. Mas 20 e tal dias do fim do ano, só me ocorre desejar àqueles que sejam empresários e gestores muito bons negócios, terminem bem o ano, com muitos lucros, que não são pecado nem são crime. Muito obrigado.